E a pessoa que tem a filosofia do novo começo é o indivíduo que encontra suas respostas gloriosas. Mas os filósofos do novo começo precisam ser pessoas que nunca continuam se associando aos seus fracassos. Uma das coisas que os humanos não devem fazer é continuar pensando em suas derrotas. Não devem falar nelas. Não devem pensar nelas. Devem ignorá-las. Devem sair de perto delas. Não importa quais sejam elas. Não devem basear-se nos fracassos. A Bíblia, em sua sabedoria, diz: esqueça as coisas que ficaram para trás e vá em busca das coisas que estão por vir. Eu me impulsiono em direção aos meus objetivos. Portanto, virem as costas para seus fracassos. Eu costumava ver um programa de televisão há muitos anos em que falavam da história e de que se mudasse uma parte muito pequena, toda a história seria alterada. Por exemplo, e se a rainha Isabela tivesse dito a Colombo que ela não financiaria a viagem, que resultou na descoberta do Novo Mundo, e ele então fosse forçado a ficar na Europa? E se Abraham Lincoln tivesse decidido não ir ao teatro naquela noite fatídica, será que ele teria sido presidente até o final do mandato? E como isso teria afetado a reunificação do país depois da Guerra Civil? Daria para dar exemplos e mais exemplos sobre decisões que mudariam o mundo até onde podemos saber. Em pequena escala, tudo que fazemos em nossas vidas depende das decisões que tomamos. Dr. Peale teve uma vida bem-sucedida que dependeu de maior porcentagem de sabedoria que de erro. Mas ele entendia que todos nós cometemos erros. Nenhum de nós foi criado para ser perfeito. Todos nós temos defeitos. Todos nós fazemos coisas estúpidas e sem propósito. Coisas que desejávamos nunca ter feito. O segredo para adquirir força para o novo começo é parar de querer que as coisas fossem diferentes. Esqueça os seus erros e comece de novo. A maioria de nós não quer cometer erros. Nem cometeu algo tão grande quanto o personagem da história contada por Dr. Peale. Quero ler agora uma parte de uma carta que recebi de um homem que foi prisioneiro em uma prisão do estado da Califórnia. Ele escreve: eu ainda sou muito jovem, mas a maior parte da minha vida tem sido vivida nas cadeias, escolas reformatórias e prisões. Tenho 37 anos de idade agora, e nos últimos 21 anos tenho entrado e saído de prisões diversas vezes. Na verdade, 18 dos últimos 21 anos fiquei atrás das grades. Estou agora na minha 5ª ida à prisão do estado. E foi quando eu esperava para ser preso dessa vez que pude abrir os olhos e ver a verdade sobre a vida. No dia 14 de maio, comecei a perceber a presença de Deus em minha vida. Comecei a pensar muito em Deus. Todos os dias tenho feito apenas coisas boas. Isso aconteceu há 1 ano. E o sentimento que tive naquele dia de que Deus estava olhando por mim e cuidando de mim a cada minuto do dia e noite não me abandonou mais. Minha forma de pensar havia mudado. E como resultado, eu também mudei. Rezo a Deus e sei que ainda preciso ficar preso. Mas eu percebi que fiquei em uma prisão feita por mim mesmo, que foi feita pelos meus pensamentos doentes. E foi através do amor de Deus que consegui sair da prisão que eu mesmo havia feito. Vou colocar da seguinte forma: eu não conseguia me libertar de minha prisão pessoal, mas Deus pôde me tirar disso, e nunca mais vou me permitir voltar a ser o que era. E não vou mais ficar em uma prisão feita pelo homem. Por isso, se você acha que a sua situação é difícil, o que acha desse rapaz que foi para a prisão 18 vezes em 21 anos
totalmente fracassado. Ele encontrou Deus e Jesus Cristo, que mudou o seu pensamento e então mudou a sua vida. Isso pode acontecer num caso extremo como esse. Pode acontecer em casos não tão extremos, que talvez seja a sua situação. Dr. Pio achava que a melhor forma de lidar com seus erros é desenvolvendo a psicologia da retidão. Ele dizia que da mesma forma com que você pode cometer erros baseando-se em sua mente, você pode conseguir um caminho melhor. As forças do erro e do acerto estão sempre concentradas em nós e na sociedade onde vivemos. Se você alimentar a sua mente com as coisas erradas que cometeu, então os erros irão dominar o seu comportamento. Você pensará incorretamente e entenderá o assunto pelo lado errado, chegando a conclusões e decisões erradas. Você irá ficar cheio de culpas, derrotas e fraquezas, e então irá voltar-se para o caminho do pensamento negativo que faz com que você cometa erros. Você seguirá um modelo de erro que será difícil de se livrar. Por outro lado, se você preencher sua mente com verdades, terá pensamentos corretos e pontos de vista corretos, e a tendência será tomar as decisões corretas. Sua média de erros irá diminuir. Entretanto, você ainda cometerá erros. O segredo do novo começo é aprender o que fazer com eles. Dr. Pio achava que cometer erros é como cair de um cavalo. A melhor coisa a se fazer é montar novamente e ter mais sucesso da próxima vez. Ele mostrou como ele e outro orador lidaram com um problema igual a esse, após uma noite desastrosa. Eu estava em New Jersey e lembrei-me de uma outra palestra que havia feito lá em uma outra ocasião. Quando eu ia indo pela rua, não me lembro mais o nome, foi há muitos anos, eu estava andando por lá uma noite para falar em uma convenção da Associação de Lavanderias. E havia cerca de 2.000 profissionais nessa convenção. E durante a viagem de trem, um homem aproximou-se de mim e começamos a conversar. Eu perguntei a ele o que ele fazia para viver e ele me disse: eu sou humorista. Então eu respondi: bem, então você trabalha como comediante? E ele disse: é isso mesmo. Então mostrou um pequeno cartaz onde dizia que ele era o homem mais engraçado do mundo. Eu disse: então você deve ter ótimas piadas. E ele respondeu: não são exatamente piadas, e sim maneiras de superar as coisas. E disse que não sabia como isso acontecia, e que era preciso ter aptidão, que precisava lidar bem com o tempo. E ele me deu uma pequena aula de como fazer isso. E eu perguntei se ele ia a algum lugar para se apresentar. Ele respondeu: sou o palestrante principal na convenção da Associação de Lavanderias. Eu disse: mas isso é estranho, porque eu vou para a mesma convenção e me disseram que eu seria o palestrante principal. Eu disse a ele: você é muito bom, e eu espero me apresentar antes de você, porque eu não quero correr riscos falando depois de você. Não seria um bom negócio. Ele disse: não se preocupe, vá lá e seja você mesmo e dê o seu recado. E chegando lá, eu descobri que ele se apresentaria primeiro. E eu não gostei de saber disso. Ele foi apresentado por um dos diretores que disse: agora, pessoal, vocês nunca riram tanto quanto vão rir agora. Apertem os cintos, porque vocês vão ouvir o mais engraçado dos seres humanos que já nasceu nesse mundo. E eu pensei com os meus botões: acho que ele está exagerando um pouco. Vocês sabem que o diretor pode desiludir um pouco a audiência se o palestrante não corresponder à expectativa. E eu achei que ele havia ido longe demais. O homem engraçado subiu no palco, contou uma piada e todos riram muito. Contou outra e todos riram, mas não tanto quanto da primeira. Contou a terceira e dessa vez poucos deram risada. E depois ele contou a quarta. Tudo o que ele conseguiu foram olhares esquisitos. Então ele falou meio de lado para mim: essa é uma plateia muito exigente. E eu respondi: então segura aí. Finalmente, ele tomou coragem e acabou falando em altos brados: puxa, essa é a plateia mais exigente que eu já vi. Eu disse: tem razão. E ele disse: não vou tentar contar mais nenhuma piada, nenhuma mesmo. Então eu me levantei e olhei para ele seriamente. Sabe o que aconteceu? Eles riram da minha seriedade.
No caminho de volta no trem, ele me disse: você tem alguma palestra para amanhã? Eu disse: tenho. E então eu perguntei: você tem? Ele disse: tenho sim, mas se eu não tivesse eu iria procurar outra, porque ele disse: eu não fiz sucesso essa noite, quanto a isso não há dúvida. Mas a gente não deve nunca, nunca admitir o fracasso. Você deve superar e seguir para a próxima, acreditando que cada próxima vez será melhor do que a anterior. E eu concordei com isso, porque quando se faz uma palestra, você faz o melhor que pode, e se não der certo, bom, sempre haverá uma nova palestra vindo aí. Mas se você for muito ruim, os convites vão se acabar. Nunca deixe passar pela sua mente um fracasso. Fuja dele. O caminho é esse. Uma pessoa deve pensar: eu acredito, para poder ter um novo começo. Como você lida com os erros que cometeu? Você prefere esconder embaixo do tapete para que ninguém saiba? Ou você se sente desencorajado, achando que as pessoas vão rir de você e por isso você não tenta novamente? Sua primeira reação é se esconder e nunca mais aparecer em público? Dizem que se você nunca fracassou, foi porque nunca tentou fazer nada. Thomas Edison fracassou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada. Quantas vezes você poderia falhar até atingir sua meta? Que importância tem para você vencer? Dr. Peel adorava ouvir sobre pessoas que tiveram começos muito humildes e que depois superaram e foram bem-sucedidas. Ele gostava de ouvir as pessoas que começaram fracassando e depois deram a volta por cima. Ouçam uma das histórias. Outra noite eu tive o privilégio de ouvir uma história que apresentava 14 pessoas premiadas. E estava lá um diretor executivo chamado Alan Graham. 14 americanos que vieram do nada, sem ter riqueza, sem ter influência, vieram da pobreza e da segregação. Todas as histórias são vibrantes. Especialmente a de Mary Crowley. Mary foi uma garota órfã, nascida em 1915 em Missouri. Sua mãe morreu e ela teve que morar com o pai, que havia se casado com uma outra mulher muito má. Tão má que os vizinhos queriam que as autoridades tirassem a menina de perto dela. Uma menina sem dinheiro, que não recebeu educação, sem oportunidade, sem nada, exceto fé em si mesma, em Deus, em Jesus e nas pessoas. E eram os anos de depressão. Não havia dinheiro. Ela comia mingau de manhã, tarde e noite, dia após dia. Só mingau. Quando ela ganhava feijão, conseguia alimentar-se melhor. Você sabe que a América é um grande país. Algumas das maiores personalidades que esse país já teve surgiram da pobreza, das dificuldades e da adversidade. E é isso que faz as pessoas maiores. A adversidade não foi uma coisa ruim para elas. Não é divertido, mas é bom. Então, finalmente, ela desenvolveu um negócio. Decoração de interiores. E atualmente tem 23 mil mulheres vendendo para ela e para si próprias. E no ano passado, suas vendas chegaram a 100 milhões de dólares. Mas seu filho disse que quando eram pobres, quando nem tinham o que comer, se ela tivesse 10 dólares, separava $1, e aquele seria para o Senhor. Aquilo significava que eles não comiam um em cada 7 dias. Mas ela tentou o tempo inteiro.
Nesse período, ela desenvolveu uma tremenda personalidade. Diz em seu livro: 8 palavras podem mudar a sua vida. Apenas 8 palavras. Vou dizê-las devagar para vocês anotarem. Se tiver que ser, vai depender de mim. Eu vou dizer isso de novo. Se tiver que ser, vai depender de mim. Sempre tenha como meta o melhor, porque é isso que Deus deseja. Esqueça os fracassos do passado e volte-se para o melhor. Esse é o segredo para um novo começo de sucesso. Dr. Pill deu diversos passos que devem ser seguidos para que, ao invés de errar, você possa acertar na vida. Passo número 1. Preste atenção no que está fazendo de errado e esforce-se para fazer certo da próxima vez. O presidente de uma corporação tinha um quadro pendurado na parede de seu escritório que dizia: quem tropeçar 2 vezes na mesma pedra merece quebrar o pescoço. É uma outra versão para dizer que você pode transformar as pedras escorregadias em degraus. Dizem que se você não prestar atenção na história, estará condenado a repeti-la. Da mesma forma, se não nos importarmos com os nossos erros, com certeza vamos cometê-los de novo e de novo e de novo. Passo número 2 é fazer uma lista do que você fez e que se sente culpado pela forma com que foi feito, que não gostaria de fazer novamente ou que nunca tivesse acontecido. E então procure retificar todas que forem possíveis. Se você disse palavras duras e magoou alguém, peça perdão. Se tomou alguma decisão errada, mude-a ou deixa para trás e siga em frente. Todos os dias, pessoas muito conhecidas estão nos noticiários devido aos sérios erros que cometeram. Muitos foram envolvidos em escândalos e outros foram presos e condenados, mas puderam recomeçar. Enquanto você achar que não poderá esquecer o que fez de errado, irá se prejudicar. A memória das pessoas está interessada apenas no que acontece hoje. Erga sua cabeça e siga em frente sempre. E depois que você retificar todos os erros que conseguir, amasse a lista que você fez, jogue-a fora e nunca mais pense nela. Esse é o passo número 3. Afaste-se dos fracassos do passado e dos erros cometidos, sem permitir que eles deixem marcas em você. O ato de esquecer é extremamente importante e necessário. Todas as noites, quando você deitar-se para dormir, esqueça o dia que passou e olhe com confiança para o novo dia que vai nascer. Dr. Pill achava que isso não seria uma coisa fácil de se conseguir. Ele sempre achou que os novos começos surgem devido aos grandes sofrimentos e dificuldades. Ouça como ele expressou isso. Os russos têm um provérbio: o martelo estilhaça o vidro, mas pode forjar o aço. Os tropeços da vida, se você tiver uma boa filosofia, farão de você uma pessoa mais forte. E você pode livrar-se deles e fazer um futuro melhor. E uma outra filosofia é pensar em como você pode ter certeza se de uma circunstância das mais difíceis não virão os melhores resultados. Quando penso na minha própria vida, lembro-me que tive alguns momentos difíceis e naquela ocasião eu não gostei, é claro, e foram coisas dolorosas. Mas acho que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria adquirido alguns valores que tenho hoje. Esse é o final do lado A. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir o lado B, vire agora a fita.
Eu estava lendo, não muito tempo atrás, algumas linhas de Rudyard Kipling, nas quais ele refere-se a Deus. E sobre esse interessante assunto, ele disse que Deus é o Deus do princípio da justiça. Trata-se de uma das grandes verdades da existência humana. Deus não se esquece de nós por causa dos nossos erros e enganos. E a razão pela qual ele não se esquece de nós é por ele ser justo. Ele disse que não importa quantos erros você tenha feito, não importa quantas bobagens você tenha feito, não importa se as coisas estão piores, você pode começar novamente. Deus perdoa, esquece e supera. E tudo isso prova o quanto ele é grande. Ele nunca fará nada contra você. O homem é diferente. Ele não esquece, não perdoa e não supera. Então, você deve ir pelo caminho de Deus e não do homem. Você já pensou o que realmente significa quando você diz "eu o perdoo"? Quando pensamos nisso, o perdão significa dar ao outro a oportunidade de fazer melhor da próxima vez. Se você for honesto e sincero, não irá querer vingança, não ficará ressentido, triste e amargurado e perdoará alguém que tenha cometido injustiça com você. Nesse processo, você se beneficia melhorando a sua saúde mental e física. Fortaleça sua capacidade de rir, tranque o passado desagradável e olhe para um amanhã melhor. Não existe nada mais triste do que ver famílias desagregadas pela inabilidade de não poder perdoar e esquecer. Todos nós conhecemos alguém que, conforme Suzy conta, ela não perdoa o primo Ralph pelo comentário que fez na ocasião de seu casamento há 20 anos. Está excluído dos encontros familiares por ter se casado com uma pessoa errada. Os irmãos não conseguem ficar 10 minutos na mesma sala sem relembrar velhas discussões e trazer à tona os sentimentos de mágoa. Os pais viraram as fotografias do filho contra a parede para manter a tradição, as aparências e expectativas que não se realizaram. Todos os dias, entrevistas de televisão deixam transparecer os desencontros que existem entre as famílias. Gritam, choram e deixam todos ao redor sentindo-se tristes e aborrecidos. No final, o que fica provado? Que cada pessoa está envolvida em uma qualidade de vida muito empobrecida. Tudo o que fazem acaba sendo visto de forma ruim em relação a algo mais saudável e ninguém tem vontade de modificar isso e sair da situação. Como você aprendeu quando falamos sobre saúde, uma grande parte dos médicos acha que existe um resultado direto do ódio e tristeza que borbulham como veneno no coração humano. A relação entre a doença e a recusa ao perdão está bem documentada nas pesquisas médicas. Dr. Peel falou sobre um médico de Nova York especializado em tratamentos de câncer. Quando um novo paciente chega até ele, a primeira coisa que ele faz é descobrir o passado do paciente, seus relacionamentos profissional, familiar e com amigos. Esse médico acredita que os fatores emocionais da vida das pessoas têm uma relação direta no desenvolvimento do câncer. Se ele consegue descobrir algum problema de relacionamento, tem uma chance maior de entender o clima emocional onde a doença se originou e se desenvolveu. Na realidade, esse médico procura reunir todos os membros da família numa sessão que ele chama de A Hora do Perdão. Nessa sessão, ele pede que todas as pessoas sejam honestas e abertas a respeito dos desentendimentos e ressentimentos que têm pelo paciente também entre eles. Nesse processo, revelações surpreendentes aparecem. Frequentemente, antigas mágoas podem ser esquecidas porque conseguem perceber que são somente desencontros e não algo tão grave. Quando cada pessoa coloca suas cartas na mesa, então conseguem o perdão. Cada pessoa deve perdoar as ofensas reais ou imaginárias para conseguir neutralizar a raiva e conseguir a cura. Algum tempo depois, o médico reúne todas as pessoas para uma nova sessão. Essa sessão chama-se A Hora do Amor. Nesse encontro, todas as pessoas expressam seus afetos umas às outras. Primeiro, o perdão, depois o amor e, finalmente, um ambiente mais saudável pode funcionar mais eficazmente. O poder do perdão é uma das forças que mais possibilitam o bem entre todos os princípios do pensamento positivo. Dr. Peel costuma contar uma história sobre uma mulher que estava fisicamente curada por ter aprendido a perdoar.
Um famoso psiquiatra fez essa declaração. Os ensinamentos de Cristo são as melhores terapias que podemos ter. Eu citei essa declaração numa palestra em Detroit. E depois, um sacerdote local contou-me a seguinte história sobre uma de suas paroquianas. Ela frequentava suas sessões de cura, porque repentinamente havia começado a mancar com uma das pernas. Contou ao pastor que, segundo o médico, ela não tinha nenhum problema físico que justificasse isso. O pastor ficou curioso com a situação e descobriu que esse problema começou logo após o casamento de sua filha. Aconteceu que essa respeitável cristã tinha uma grande aversão pelo seu genro, porque, conforme ela reclamou, ele havia levado a sua filha para longe após o casamento. Aparentemente, era filha única. O marido e o pai haviam morrido, e tudo o que havia sobrado era aquela filha querida. Dali para frente, ela sempre suspeitava de todos os rapazes com quem a filha se encontrava e tentava atrapalhar todos os relacionamentos dela, exceto esse que resultou em casamento. Então, eles decidiram mudar para Grand Rapids, deixando a mãe sozinha e muito ressentida. Durante esse tempo, o pastor disse que ela continuasse fiel à igreja. Caso contrário, ele não poderia ajudá-la. E, finalmente, o pastor disse: devo tratar você da mesma forma com que trato sua filha. Tomei a liberdade de consultar o seu médico e perguntar seu ponto de vista, como médico, para saber se esse problema poderia ser realmente resultado do seu ódio. E a resposta foi: é claro, isso é possível. Naquele momento, a senhora começou a chorar e disse: até em minhas orações Deus esqueceu de mim, da mesma forma como minha filha se esqueceu de mim. Não, disse o pastor gentilmente, talvez você que tenha se esquecido de Deus. Pense nos dizeres de Marcos 11:25. Mas quando vos puserdes em oração, perdoai, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe. Deus quer curar você. Procure nele o seu remédio e perdoe. Realmente perdoe. Ela fez o que foi aconselhado. Então ela foi até Grand Rapids sem avisá-los e tocou a campainha. O jovem rapaz abriu a porta e Mary disse a ele humildemente: Bill, aqui está a sua sogra pecadora. Vim pedir o seu perdão. Ele colocou os braços em volta dela e disse: entre, querida sogra, eu amo você. Na próxima sessão de tratamento solicitada pelo pastor, Mary já estava andando sem nenhum problema. Ele concluiu: o Evangelho é de fato a melhor terapia que existe. O poder espiritual não pode passar sem que você note. Se sua personalidade é preenchida com ressentimentos, assim como um conduíte transporta eletricidade, a raiva e o ódio não irão conduzir à força da cura espiritual. É hora de você fazer um exame de consciência para descobrir se há algum ressentimento por alguém. Pergunte a você mesmo o que você sente pelas pessoas com quem convive. Quando você fala de outra pessoa, você percebe que a sua conversa é cheia de amargura? É raro você ter uma palavra boa para dizer a alguém? Você acha que esse aperto que você tem no peito é resultado de uma amargura contida e você está sempre tomando remédios para se acalmar? Procura saber quem são os convidados antes de ir à festa para não encontrar-se com pessoas que possam magoá-lo? Quando o telefone toca, você fica preocupado com quem possa estar do outro lado porque existem pessoas com quem você não quer falar? Você considera mais fácil culpar os outros pela sua própria infelicidade do que admitir que você também pode estar errado?
Seja honesto com você mesmo. A resposta a essas questões é um fator importante, como o primeiro passo para a cura. É especialmente importante que você admita seus próprios erros e perdoe a si mesmo. Às vezes é mais fácil perdoar outros pelas bobagens, insensibilidade ou estupidez do que perdoar você mesmo. Eu gostaria de falar sobre uma carta que tenho aqui na mão, que é de uma viúva que mora na Califórnia. Não a conheço, mas quando li a carta, eu a conheci. Aconteceram 3 coisas com ela. O marido morreu, sua renda foi cortada pela metade e ela perdeu a casa. Se isso acontecesse com você, como iria reagir? Se sua mulher morresse, cortassem sua renda pela metade e se perdesse a sua casa. Vejam o que ela disse. 4 meses atrás, a minha renda mensal foi cortada pela metade e então ficou mais difícil para viver. Pela primeira vez em minha vida, tenho 53 anos, nenhuma experiência profissional e dessa vez foi mesmo um desafio. Uma loja de Los Angeles abriu uma filial aqui e por isso fui até lá me candidatar. Chegando lá, eu soube que estavam exigindo 10 anos de experiência. Peguei uma folha de papel e escrevi que não havia trabalhado formalmente, mas que tinha trabalhado em muitas organizações como voluntária, relacionando-me com pessoas e tinha confiança de poder ocupar a função. Eu tinha qualidades de vendedora. Semanas se passaram e não tive notícia, então eu fui até a loja. A pessoa responsável, infelizmente, havia perdido a minha solicitação de emprego. E por ter esperado durante 2h30 para saber se ele a achava, a pessoa que havia sido admitida por período integral ligou dizendo que não poderia ocupar o cargo, e por isso eu fiquei no lugar dela. Veja como ela coloca: eu estou no melhor departamento da loja. Tenho as mercadorias mais bonitas para vender. Trabalho com as melhores pessoas. E meus clientes são os mais pacientes e os melhores. Estou com Deus todos os dias e Ele tem estado muito próximo a mim. Ele me abençoou com 2 lindas crianças, muitos amigos maravilhosos, sou amada pelas pessoas, ganho presentes e elogios e tudo isso fora outra coisa que aconteceu comigo. Eu precisava vender a minha casa porque não conseguia mantê-la mais. E por isso eu me mudei para um apartamento bem pequeno, mas lindo. E a 1 quadra da praia mais linda do mundo. Mesmo tendo que ficar de pé 8 horas por dia, eu divido a beleza criada por ele todas as manhãs e todas as tardes quando o sol está se pondo. O que faz a diferença nessa mulher maravilhosa? Ao invés de ficar se lamentando, eu perdi o meu marido, agora tenho 53 anos de idade, não vou ter mais chance de nada porque não vale mais nada. Ou ela poderia dizer: puxa, bem, agora que meu dinheiro ficou reduzido, só tenho a metade do que estou acostumado a ter, como será que eu vou conseguir superar tudo isso? E agora vou ainda ter que sair da minha casa? Como isso é horrível. Ela não disse isso. Ela tornou-se uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque suas atitudes foram corretas. E como William James disse tão bem, quando fez aquela grande descoberta, não apenas para a minha geração, mas uma grande descoberta de como pode ser a vida, o ser humano pode comandar a sua vida comandando suas atitudes. Em um outro livro existe um provérbio que diz que o indivíduo é o que ele pensa em seu coração. Curioso é que o Dr. Aldrin usou esse mesmo texto hoje cedo. Ele havia discutido o texto em seu evento e eu estou usando o mesmo texto, mas ele explicou bem melhor do que eu vou explicar. Mas ele disse que as coisas não batem em sua cabeça, mas sim no seu coração. Eu vou dizer de maneira mais científica. O homem é o que ele pensa ser em seu inconsciente. Seja lá o que você pense, lá no fundo, é isso que você é. Tudo isso pode parecer razoável e racional, mas a pergunta que fica é: como você pode fazer para poder perdoar? Vamos dar a vocês 5 passos que o Dr. Pew nos ensinou para atingir o poder de perdoar. O primeiro passo para o perdão é resistir à tentação de fazer julgamento.
Ninguém nessa terra conhece todas as circunstâncias de qualquer situação. Deixe os julgamentos e os castigos para Deus. Na Bíblia nós lemos que o julgamento é o Senhor quem faz. Se Ele tiver que castigar, então essa decisão será dele. O segundo passo é aprender como ser piedoso. A melhor coisa a fazer é usar a imaginação. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Pergunte-se se a culpa é totalmente dela ou se, quem sabe, existe alguma culpa de sua parte. Você precisa ser bastante honesto. Veja o que você teria feito se estivesse na situação do outro. Passo 3. Use a visualização criativa para pensar em seus relacionamentos estremecidos e imagine-os resolvidos. Pense na vida sem os efeitos do veneno, do ressentimento e do ódio. Pense nos desejos que podem ser realizados com o aumento da energia que você tem. Energia que está sendo desperdiçada por estar alimentando a sua raiva. Passo 4. Reze pela pessoa que ofendeu você. Quando você deseja o melhor para os outros, o melhor volta para você 1000 vezes mais. Então, o ato do perdão vai beneficiá-lo muito mais do que a outra pessoa. Passo 5. Livre-se da inveja, do ciúme, do ódio, dos ressentimentos e o mal-estar sairá de sua mente. Substitua-os por pensamentos mais elevados e você se sentirá mais positivo e mais feliz. É como se você tirasse as ervas daninhas e as substituísse por flores, e isso resultará em um jardim mais feliz e mais tranquilo para estar. E passo 6. Aceite as imperfeições em você e nos outros. E quando alguém o ofender, entenda isso como um problema pessoal dele, ao invés de se sentir agredido. Perceba que todas as pessoas têm defeitos e que uma hora ou outra precisarão do perdão. Se você perdoar, um dia também será perdoado. Todas as noites, reze para o Senhor, especialmente o trecho: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixe as injustiças do passado para trás e comece um novo dia, como se fosse o primeiro. O Dr. Pio nos explica exatamente como perdoar e esquecer para ter um futuro melhor. Então, como começamos uma nova vida todas as manhãs? Primeiro, esqueça o ontem. Afaste-se dele. Mesmo em seu pensamento. Não devemos ficar presos a ideias que trabalhem contra nós mesmos. Consultei o dicionário hoje cedo sobre a palavra ontem. E veja o que eu encontrei. Lá dizia que era o dia que acabou de passar. Então, deixe-o para trás. Alguém disse alguma coisa ontem que você não gostou? Você ficou infeliz ontem? Você fez alguma bobagem ontem? Você fez coisas ruins ontem? Se fez? Tudo o que você fez foi um dia que já passou. Está no passado. E é por isso que se chama passado. Porque já passou. A maior realização nessa vida, em muitos aspectos, é a possibilidade de você se afastar do ontem. Controle a sua memória. Aprenda o que puder com ela, mas deixe o passado para trás. Este é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir de novo o lado A, adiante a fita até o final para depois virá lá.